Bora lá? Então a gente está começando a 14ª live, 14ª mesmo, porque anteontem eu falei 14ª, tô meio confusa. Hoje é a 14ª live, faltam 2 lives para terminar esse mês de lives, e hoje é sobre comer local e da estação. Então, são algumas perguntas que a gente tem que fazer para tudo na vida, para a gente poder chegar no essencial. E sobre esse tema, né? A gente vai saber por que comer local e da estação, como comer local e da estação, aonde comprar, o que comprar, quando comprar. Olha que rico, gente, tá bem completinha essa live. Sheiloca, já pega um bloquinho aí, vai anotando, porque tem os conselhos, tem umas dicas riquíssimas, tá? E vão com certeza trazer para vocês. Bem-vinda, Thaís. Vou começar a live agora. É uma live que vai trazer uma consciência bem mais ampla sobre como você fazer compras, né? O que você está botando para dentro da sua casa, o que você está botando para dentro do seu corpo. E como você está interagindo, né, na economia, né? Que tipo de economia que você está alimentando. Porque a gente não alimenta só o nosso corpo, né? A gente alimenta o planeta, né? Com as nossas ações, com o nosso tipo de consumo. Então, vão ter umas dicas assim muito ricas. Vou falar todos os benefícios de se comer local e da estação, beleza? Por isso que eu falei, pega aí um caderninho para ir anotando, tá? Como sempre, eu faço a relação, né? Eu sempre falo do nosso mundo interno e mundo externo, né? Mundo interno é o nosso corpo, a nossa nave, e mundo externo é o planeta, né? E a nossa interação com ele, porque tá tudo interligado. Eu gosto de falar assim, pra gente, para vocês ficarem cada vez mais acostumados com essa nova consciência, né? Um novo paradigma, né? De entender que tá tudo interligado, né? Para cada ação que a gente faz, tem uma reação no mundo e tem uma reação que vai voltar pra gente também. Então, vamos lá. Por que que é importante comer local e da estação? Para o seu mundo interno. Primeiro, ele prepara o corpo, os alimentos locais e da estação preparam o nosso corpo para atravessar a estação ali onde você se encontra. Então, por exemplo, aqui na França agora é primavera, né? Eu vou buscar alimentos da primavera, né? E eu vou explicar depois qual é a dinâmica da primavera e por que os alimentos da primavera vão me fazer bem. Aí vocês estão chegando no outono, né? Vocês estão vivendo outono para quem está no Brasil. Então é uma dinâmica completamente oposta ao que eu estou vivendo aqui no hemisfério norte, né? Aqui eu estou vivendo um movimento de expansão, é abertura, primavera, aquela explosão. E aí no outono já é aquela coisa que você vai começando aos poucos a se recolher, mas antes de se recolher tem que fazer algumas outras coisinhas que eu vou falar no final da live, tá bom? Então é isso, gente. Esses alimentos preparam o nosso corpo. Então eles estão perfeitinhos para serem consumidos. Eles são mais saborosos, eles são mais ricos, porque o que eu falei, eles são perfeitos. Eles estão ali no lugar certo, na hora certa. E como a natureza é a alta costura divina, não tem o que a gente duvidar. Alguém duvida aqui da natureza? Alguém duvida da inteligência da natureza, da inteligência cósmica? Alguém acha assim que ela não faz as coisas direito? Eu acho que não, né? Eu acho que é muito mais a questão da gente observar mais a natureza e se inspirar dela, porque à medida que a gente observa, a gente se harmoniza, a gente vai entrando, né, na ressonância da natureza, que é uma ressonância rica, de abundância, de vida, de prosperidade, de riqueza. Ai, gente, tudo que tem de bom. Tudo que tem de bom. Sheila estava travando. Pois é, Sheila. Eu dei uma introduzida aqui, mas você não vai perder nada não, tá bom? Os alimentos locais da estação, fazer um resumo para Sheila. Ele prepara o seu corpo, tá? E ele é mais saboroso e mais rico em nutrientes, beleza? E para o mundo externo, por que consumir local da estação? Tem uma série de questões aqui importantes. Menos poluição, né? Porque ele não precisa vir lá de longe, é um alimento que está ali local. Ele não precisa de muitos pesticidas para ser produzido, porque por ele ser da estação, ele vai nascer, ele vai crescer de forma mais saudável, mais natural, né? Ele vai ter uma performance melhor, porque ele está no momento dele, no lugar dele, né?
E quando o alimento é forçado a crescer num lugar que não é dele, num tempo que não é o dele, eles têm que acrescentar mais produtos, pesticidas e whatever, um monte de porcaria para o alimento segurar a onda, só que são produtos que são péssimos para a nossa saúde. Também diminuir a poluição, porque eles não precisam ficar em estufa, né? Essas estufas em alguns lugares, aí no Brasil não muito não, mas aqui na Europa e talvez no sul do Brasil, tem umas estufas que são aquecidas no inverno para poder continuar produzindo alimento, né? Então às vezes você vai comprar, por exemplo, uma framboesinha que vem lá de longe, muito provavelmente pode ter certeza que essa framboesa que está vindo lá de um outro país, ela estava numa estufa, produzindo um monte de gás tóxico no planeta, desperdiçando energia, né? A gente sabe que para produzir energia ainda é muito poluente a produção de energia no planeta. E também o que eu falei no começo, né? Ter que fazer essas longas distâncias, assim. Então evitar a gente ficar comprando produto que vem lá de outro país. Aí no Brasil vocês comprarem produto que vem da Europa, por exemplo, não faz sentido, principalmente um país tão rico. É tipo, vocês estão, é tipo, sabe, tá esnobando a natureza? É esnobar a natureza, ficar comprando coisas caras que vêm de fora, essa moda de produtinhos fit, da moda, que não sei o quê, e fica comprando umas blueberries, sendo que a gente tem umas berries maravilhosas na Amazônia, gente, pelo amor de Deus, a gente tem pitanga ao longo da costa brasileira, que é riquíssima, a gente tem acerola. O que você quer fazer com a berry que vem lá num país frio? Por favor, que cresceu no estufa, vocês estão maluco? Estão maluco? Não. Aí é o paraíso, paraíso. Então, deem valor, invistam, privilegiem, estimulem, promovam o que é local e o que é da estação, beleza? Então eu falei por quê, agora eu vou falar como comer local e da estação. Primeiro você vai identificar que são os alimentos mais baratos, normalmente são os mais baratos. O mais barato, gente, não é aquela trecheira não é aquela porcaria não. Ele é mais barato porque você vai ver que ele está em mais abundância. E normalmente eles são mais perfumados. Observa. Fruta, então, você sente na hora. Você pega aquele cheiro maravilhoso da fruta, você sente. Né? Ela tá ali, como eu falei, perfeitinha, no lugar certo, na hora certa. Então você vai ver que elas são mais bonitas e não é aquela bonita de bombada, não é um alimento bombado. É um alimento lindo ali. A gente consegue identificar. Gostou, né, Sheila? Sheila falou, interessante, boa visão. É uma visão completa, amiga, a visão holística, né, da nossa relação com o mundo. Então é isso, gente. Olha que tudo, além de ser mais gostoso, é mais barato. Então por que vai pagar caro uma coisa que a gente fora? Não faz sentido, né? Então eu falei, como, né? Muito simples, mais baratos, mais bonitos, mais perfumados, mais cheirosos, mais saborosos, mais ricos nutricionalmente. Bem-vinda, Pleia Coutinho! Começando a falar aqui sobre comer local e da estação. Então eu falei por quê, né? Você vai poder ver depois, Pleia, no YouTube. Acabei de falar como comprar e agora eu vou falar aonde comprar e de quem comprar. Então, gente, olha, pequenos produtores, agricultura familiar. Você vai no Ceasa, tem agricultura familiar. As associações, as cooperativas e a agricultura familiar tem uma coisa genial, elas fazem parceria com a Embrapa e a Embrapa vai pesquisando alimentos quase esquecidos ou quase em extinção e propõe a galera da agricultura familiar a produzir, né? Ensina ali, dá as condições para que eles produzam aqueles alimentos que iam desaparecer, ou seja, é um trabalho para preservar a nossa riqueza, a variedade. Porque, gente, sinceramente, a comida natural não é esses 5 legumes que você vê o ano inteiro no mercado. Não é. É o contrário. Esses produtos que você vê, esses 5 alimentos, esses 5 vegetais aí, legumes, verduras, que sempre vê, que é normalmente que a maioria das pessoas come, é mais ou menos os 5 básicos ali. Isso é o que foi manipulado para dar lucro. Foi manipulado pela indústria agroalimentícia, para dar lucro para eles. E não é o mais saudável mesmo. Então pensa, gente, saúde igual a variedade. Variedade alimentar. Mesma coisa é a vida, gente. Se passar a vida fazendo a mesma coisa, é lógico que você vai entediar. Você vai deprimir. Se você passar a vida inteira comendo a mesma coisa, seu corpo também vai, sua saúde vai deprimir. Né? Então a gente tem que variar. E aí um país abençoado por Deus e bonito por natureza, com essa natureza maravilhosa, escândalo. Vocês vão na feira de agricultura familiar,
E aí, Thiago, bem-vindo! Começando a falar aqui de comer local e da estação, e eu tenho certeza que já tem coisas que vocês fazem. Falando aqui, eu falei por que comprar, como comprar, e agora eu tô falando aonde e de quem comprar. Tô falando aqui da parceria entre a agricultura familiar e Embrapa. Então, quando vocês vão nessas feiras, pesquisem aí que vocês vão achar na cidade cada um de vocês. Quando vocês pesquisam, vocês vão nessas feiras, quando eu estava no Brasil, eu sempre ia em feira de agricultura familiar, e era a Disneylandia, gente, era o paraíso, não que a Disneylandia seja o paraíso, para mim não é, mas no sentido que para muita gente é, essa variedade, essa oferta, né, todas essas cores, sabe, essa riqueza, assim, de cores, né. Bem-vindo, Xavier! Começando a falar da riqueza que vocês têm no Brasil quando vocês vão numa feira de agricultura familiar. Vocês vão, além de toda essa riqueza, vocês vão encontrar um monte de produtos que estão quase extintos. Quando eu ia, por exemplo, um dia eu convidei minha mãe para ir. Minha mãe ela era adepta de feiras convencionais e mercados. Falei, vem mãe, descobri um universo novo. Cara, minha mãe descobriu uma fruta que tinha mais de 60 anos que ela não via. Embrapa, junto com a agricultura familiar, conseguiram reproduzir, salvar, tirar da extinção frutas que não existiam mais. Olha que maravilhoso, gente. E são frutas, olha o que é o mais importante, hein? São frutas que não são modificadas geneticamente. E aí no Brasil, que infelizmente, gente, olha, é muito paradoxal, porque é um país que tem uma natureza muito abundante, uma abundância de sol, de solo, de riqueza, tudo para ter uma abundância, uma variedade. É o país que tem mais pesticida, ou um dos que tem mais transgênico. Ou seja, o Brasil está sendo test drive há várias décadas de todo o lixo da agroindústria. Aqui, por exemplo, na França, o transgênico é proibido. Gordura hidrogenada? Proibido. Não tem nada transgênico. Agora, é lógico, nem tudo é 100% orgânico aqui, mas não tem transgênico, isso já é uma coisa, né? E a gente sabe, Thiago, já veio várias vezes aqui na França, ele sabe que aqui a gente tem uma qualidade superior. Por quê? Porque a galera não engole qualquer coisa. E a gente tem que ter essa atitude no Brasil, de não comprar qualquer coisa, não pagar por qualquer porcaria. Quando você vai na feira de agricultura familiar, você está ali tete a tete com o produtor, você está tendo troca, você está comprando direto do produtor, né? Você está ativando a economia circular e não a economia piramidal, como eu já falei em outras lives, que concentra o lucro, porque o único objetivo da indústria agroalimentar é lucro a curtíssimo prazo, e a qualidade deixa para lá. Principalmente em um país onde as pessoas não sabem lutar pelos seus direitos, que é o Brasil. A gente tem que desenvolver nesse aspecto, a gente tem que evoluir, a gente tem que ter essa educação, sabe? De ter um olhar mais crítico e analítico, de não engolir qualquer coisa. Então, como é que a gente faz isso? Não estimulando, não alimentando esse comércio piramidal de supermercados, das grandes marcas, Nestlé, Companhia, Unilever, aí vai. Porque elas só querem fazer lucro e estão nem aí para a sua saúde, mesmo porque elas também ganham com a sua doença. Porque é a indústria farmacêutica, tudo, ó. Elas frequentam o mesmo churrasco, gente, não acham que são coisas separadas. É a mesma turma. Então é isso, gente. Como, né? Onde comprar local e da estação? Pequeno produtor, agricultura familiar, as associações e as cooperativas. Eu vou deixar vários links aqui no YouTube para quem quiser se interessar, pesquisar e entrar em contato. Aqui na França tem um movimento maravilhoso que chama Cocopelli e eles estão, vou falar disso agora, né? O que comprar? Cocopelli faz isso. Eles preservam sementes antigas, que a gente chama de sementes crioulas, né? Então eu entro nessa parte do o que comprar? Tentar comprar o máximo possível orgânico. E, gente, orgânico, eu vejo que tem muita resistência no Brasil, porque é caro. Infelizmente ainda é caro. Aqui na França é um pouquinho caro, mas sabendo dar banda a gente encontra. Como é que eu dava banda aí no Brasil? Quando eu não podia comprar orgânico porque era muito caro, eu sempre buscava produtores, tentar comprar direto do produtor que ficava mais barato, sempre. Aí em Jurerê, eu comprava aí em Floripa, eu comprava no norte da ilha, encontrei uns produtores, inclusive eles fazem feira todo sábado, e eu conseguia comprar direto deles, né? Ia lá na fazendinha, que não era muito longe, e fazia ali minha feira e pronto, ainda tava trocando ideia direto ali, tendo contato direto com o produtor, isso é muito gostoso, gente. Não tem comparação de você chegar ali você vai ali num supermercado, você vai pagar aquela conta, tá aquela coitada lá no caixa, com aquela cara de derrotada,
pessoa mal sorri pra você, sabe? É só aquele barulho de computador, é desumano. E quando você vai numa feira, assim, quando você vai comprar do produtor, é humano, é troca humana. Você sabe, você sente se a pessoa tá mentindo ou não, você sente o que ela tá colocando ali dentro. Então, tem muitos produtores que não são, que não tem a logo orgânica. Olha, eu não tô fazendo um movimento contra o orgânico, hein, gente? Eu tô falando pra como ter dicas de comer bem, sem pagar caro. Eu descobri que tem muitos produtores que não têm condições de pagar uma logo, né, de pagar um selo, perdão, uma logo não, um selo orgânico, que é extremamente burocrático. Espero que eles consigam fazer algo mais viável, né? Mas que não colocavam pesticida. E eu consigo, eu sei ver. E é isso que vocês têm que desenvolver, esse olho. Um alimento que não tem pesticida, ele não é bombado. Ele vai ter alguns machucadinhos, sim. E era igual antigamente. A gente sabe. Não é aquela coisa igual, não é aquela coisa enlatada, aqueles produtos tudo do mesmo tamanho, tudo calibrado ali. Não, é variedade. Tem um que é maior que o outro, tem um que é mais bonito que o outro. E principalmente o cheiro, o perfume, gente, é muito mais forte. É um produto íntegro, ele não foi alterado, tá bom? Então é isso, tentar encontrar o máximo que vocês conseguirem orgânico, sem pesticida, sem agrotóxico. E as sementes crioulas, que eu vou deixar os links aqui também no YouTube, que é aqui que eu falei, aqui na França tem o Cocopelli, que é uma associação maravilhosa que está recuperando um monte de grãos, vários grãos crioulos. São o que grãos crioulos? Grãos que não foram geneticamente modificados. Então são grãos riquíssimos, riquíssimos. Quando a gente pensa em grão transgênico, pensa no cemitério. É a mesma coisa. Aquela coisa que já foi tão manipulada, que inclusive aqui na França tem um cientista francês que provou que os transgênicos são cancerígenos. É lógico que a indústria agroalimentícia, né, agroalimentar, caiu matando em cima dele. Mas ele provou e tem os estudos científicos provando que é cancerígeno. Tenta evitar, gente. Tenta comprar o mais fresco possível. O Thiago falou aqui, existe um grupo de produtores orgânicos em Antônio Carlos que entregam a cesta de orgânicos toda semana em casa. Ah, tá vendo, gente? E é isso aí que é legal, é a gente usar a internet para isso. Olha o que aconteceu aqui na França, eu não sei se aconteceu aí. Quando veio essa onda de confinamento, muitos produtores não tinham como dar vazão no produto, na produção deles. E eles criaram, muito rápido usando a internet, criaram várias redes para entregar diretamente para o consumidor. Olha que incrível! E aí criou uma nova rede no sentido de um novo modelo econômico mesmo. Isso aproximou o consumidor do produtor, né? E aí o que acontece? Todo mundo ganha. Eles falam aqui na França, ganhando, todo mundo ganha. O cliente ganha, o consumidor ganha porque ele compra mais barato, ele está vendo ali de onde está vindo, né? Não tem intermediário, tem essa troca direta, verdadeira com o produtor. E o produtor ganha também porque não tem intermediário. Ou seja, quem é que está pegando a grande fatia do bolo? É o intermediário. Quem é o intermediário? As grandes marcas, as grandes corporações, Nestlé e companhia, e aí vai, tem várias, Sadia, aí no Brasil você sabe, né? A lista é longa. E os supermercados, eles pegam a grande fatia do bolo. Então, como é que você faz para você dividir esse bolo com quem merece? Quem é que merece esse bolo? É você que quer cuidar da sua saúde e quem cuida da sua saúde, quem produz alimento saudável. São só essas pessoas que merecem o bolo. A indústria alimentar não precisa do seu bolo. Sabe o que você pode dar para a indústria alimentar? Da migalha, aqueles 20% que eu falo. Você dá uma migalha para eles. Aí eles vão aprender a fazer produto de qualidade, a pensar na saúde. A partir do momento onde a grande massa pegar uma grande parte do consumo deles e dar para o produtor local, agricultura familiar, o pequeno produtor que cuida do produto dele, você acha que a indústria alimentícia vai cruzar os braços e vai ficar olhando? Primeiro que no Brasil já estão fazendo de tudo para impedir. Né? Eu vi projetos de leis horrorosos, assim, demoníacos, querendo prender pessoas que vendem grãos crioulos. Olha que absurdo! Me diz se isso não é uma ditadura, gente. Isso é uma verdadeira ditadura. Porque está totalmente ligado à nossa saúde. Proibir a venda de grãos crioulos, de alimentos, né, o menos manipulado possível, é um crime, é um genocídio. Porque aí eles vão obrigar todo mundo a comer o quê? Transgênico, para todo mundo adoecer e continuar enriquecendo a indústria farmacêutica. Tá vendo como é que tá tudo interligado?
Na última live eu coloquei um link do Dr. Laí Ribeiro, que chama Curas Proibidas. É muito interessante, é uma série, são vários vídeos. E como ele estava dentro da indústria farmacêutica, ele sabe do que ele está falando. Então eu aconselho vocês a verem e sair da ingenuidade, parar de ficar dando dinheiro para quem está querendo matar vocês a médio e longo prazo, tá? Então é isso, gente. Agora vamos lá. Quando comprar? Aí eu vou entrar na dinâmica da medicina chinesa, as medicinas milenares que tem esse olhar, tem essa observação da natureza, que eu acho fantástica, porque quando você começa a observar a natureza, você aprende e você entra em ressonância. E automaticamente, só de você estar olhando, observando, você está botando o seu foco, você está botando a sua intenção na natureza, e você automaticamente vai regulando, equilibrando o seu sistema, o seu corpo, a sua saúde. E você começa a ter uma série de insights. Então, um pouco do que eu vou falar aqui foram as coisas que eu estudei, né, das medicinas antigas, chinesas, ancestrais, e também baseado na minha observação na natureza. Então, olha que legal, gente. São 4 estações, né? Eu vou começar pela primavera, tá? Que é todo um ciclo assim de começo de vida. E aí eu vou associar as características desses alimentos com as características, as transformações que a gente vive no nosso corpo interno e interno, mundo externo, né? O nosso corpo físico e na natureza em si. E vocês vão ver como tá tudo interligado, isso é maravilhoso. Então vamos lá, primavera, no geral, tá? Lembrando que no Brasil tem lugares, tipo norte, não tem muita variação. Norte é estação seca e estação de chuva. Mesma coisa no Cerrado, é estação seca e estação de chuva. É lógico que tem um pouquinho de frio ali, né? Mas no geral não tem essas 4 estações bem definidas, né? Nordeste também a gente tem muita estação de chuva e de sol, né? Sul e Sudeste a gente vai ter mais marcado as estações e essa dança, porque as estações são uma dança, e é o que eu vou passar agora para vocês. Então na primavera a gente tem uma produção de alimentos mais aéreos. Então é tudo, né, toda essa folhagem, tudo que sobe, tudo, né, tudo mais leve, tudo muito leve. Muita folhagem, a gente ainda tem algumas raízes, assim, tem um pouquinho ainda de raízes, mas raízes menos profundas, porque é a transição do inverno para a primavera. E quando chegar no inverno vocês vão entender por que eu estou falando das raízes. Mas vocês vão ver que no geral é tudo muito mais leve, né? Por quê? Porque é esse movimento de expansão. Então, tudo que é aéreo, segundo a medicina chinesa, esses alimentos mais aéreos, de natureza aérea, quando eu falo aéreo, é o quê? Todas essas folhazinhas que vão subindo, elas dão essa dinâmica aérea no nosso corpo, né? E como é que a gente sente na primavera? Quem vive essas 4 estações, eu aqui na França eu sinto muito forte essas diferenças. Então a primavera você sente que você tá aquela expansão de vida mesmo, né? aquela explosão, aquela abundância, sabe? É muito isso, assim, essa explosão, você indo para fora, a expansão, você tá saindo da sua hibernação, daquele momento de interiorização do inverno e se abrindo, né? Tá renascendo. Então esses alimentos da primavera têm essa dinâmica de renascimento e é o que a natureza propõe a gente de renascer, né, na nossa melhor versão, na nossa nova melhor versão. E aí a gente vai para o verão. O verão é mais quente, então os alimentos são mais corpulentos e suculentos. Então, justamente para hidratar a gente, né? Então é essa bomba, né? Forminha de bomba. A gente tem muita fruta, muitos legumes, assim, já com aqueles formatos mais corpulentos. Então é essa bombinha. Imagina uma bomba de nutrientes, de vida, né? Para essa explosão de vida que é o verão. No verão a gente sente isso. Tem até a música da Marina, vem chegando o verão, um calor no coração, e a gente sente que é aquela coisa mesmo, né? O verão ele traz essa explosão que começa nascendo na primavera, mas que fica muito latente no verão. Então a gente tem essas bombas alimentares para trazer esses nutrientes que a gente precisa e viver essa transformação que o verão, né, convida a gente a viver, essa explosão, essa radiação. Então digamos que primavera é expansão, né? Você está começando a expandir. Mas o verão é a hora que se concretizou ali. Bem-vinda, Tita! Começando a falar da dinâmica das estações com os alimentos do nosso corpo. Muito legal. Então é isso, gente. Primavera é expansão e o verão é a explosão, né? Você começa a expandir e de repente você se explode, né?
e irradia, tipo uma supernova. Depois a gente passa para o outono, que eu acho legal. O outono em inglês chama fall, e fall, queda, cair, né? Quando a gente observa no outono, principalmente os países que têm essas meias estações, que é primavera e outono mais distintas, a gente vê bem isso. As folhas começam a cair, tudo começa né? A natureza ela vai se liberando dos excessos. Então todos os excessos do verão a gente vai se liberando no outono, que é a época que vocês estão agora no Brasil. Então qual é o convite da natureza, né? Vamos tirando, vamos botando para fora o que não serve mais, porque a gente vai passar depois para uma outra fase, que é o inverno. O inverno, quando você for entrar no seu casulo, como os animais fazem, é legal você ter o essencial, né? O animal ele leva o que para dentro? Ele leva o que é essencial para ele poder atravessar o inverno. Então o outono é meio que um convite para você se liberar de todas essas bagagens, tudo que né? Tudo que você viveu ali entre a primavera e o verão e que não serve mais. Então a gente tem uma alimentação que começa a ficar um pouco mais forte. Você vê que começam a ficar com as cascas mais grossas, a gente começa a ter uns alimentos mais parecidos com abóbora, algumas sementes. Então a gente vê que a coisa começa a ficar mais corpulenta, né? Porque a gente precisa estar mais corpulento mesmo no nosso organismo, ou seja, está mais forte, porque o inverno é mais rigoroso, então a gente vai começando a criar essa carapaça, que são esses alimentos que começam a ter essa carapaça. A gente começa a ver as castanhas, né, com aquelas cascas, alguns legumes com a casca mais resistente, né? E como o inverno é uma estação dura no sentido assim, é duro assim. No sul, vocês sabem, né, Tico, o inverno é mais forte. Quem tá nas outras regiões, talvez vocês não sintam tanto. Talvez vocês só achem que seja um saco, tanta chuva. Mas pra gente, quando a gente sente mesmo o inverno, é pouca luminosidade, é pouca luz, é aquele frio, aquela coisa que endurece, né? Então olha como é que a natureza perfeita, a autocostura divina, ela vai fazer uma produção maior de alimentos com beta-caroteno, como as abóboras, né? Todos os tipos de abóbora, cenoura, beterraba, tudo isso para garantir ali aquela nossa dose, né, de pigmentação de beta-caroteno. E aí depois a gente chega no inverno, que é mais frio e seco, então os alimentos... Bem-vinda, Roseli, começando aqui a falar dos alimentos do inverno. Então o que é o inverno, gente? É raiz. Tem as nozes também, mas muita raiz. E o que é raiz, segundo a medicina chinesa? É a hora que você se interioriza. Quando a pessoa está muito aérea, muito do lado de lá, muito espiritualizada demais, longe aqui da realidade, a gente aconselha a comer raízes, que ela vai se aterrar, né? Ela vai literalmente aterrar e ela vai estar mais conectada com esse plano, com essa realidade. Então a raiz, principalmente as raízes que são mais profundas no inverno, é esse convite da gente, né, se interiorizar, né, viver aquele momento. E o que é interiorização pra gente? É olhar para dentro, literalmente, você se olhar para dentro e ver o que precisa ser transformado, como a borboleta que sai do casulo, porque aí na primavera você vai sair linda e lindo do seu casulo quando você fez seu serviço bem feito, quando você fez a sua boa interiorização e você olhou para tudo direitinho, que você, né, tudo que você quer se tornar, tudo que você quer ser. E outra coisa maravilhosa do inverno é que tem muitas frutas cítricas, né? Tem muita produção de frutas cítricas, que já é essa dose de vitamina C. Aqui, uma coisa que a gente vê aqui na Europa, gente, a primeira vez que eu vi, eu fiquei tão chocada. A árvore totalmente pelada, não tinha uma folha, parecia até que ela estava morta. Só que ela estava toda laranja, carregada de frutas, né, de mexerica. Olha que maravilha, gente, ou de caqui. Eu enlouqueci quando eu vi aquilo. Então você vê, né, como é que é a alta costura divina, como é que a coisa é perfeita. E é por isso que é importante a gente comer local e da estação, porque você vai estar seguindo essa dança, você está nessa fluidez da natureza, você está respeitando esse ritmo do seu corpo e o ritmo da natureza, né? Então quem chegou mais tarde, eu convido amanhã ir lá no YouTube, porque tem a live inteira e principalmente os links para vocês fazerem pesquisa, tá bom? E o meu convite para vocês, né, gente, é a gente saber dançar na dança da vida, que eu tô acabando aqui a live. Ai, Glendinha, tô acabando a live, amada. Ela ficou maravilhosa essa live, mas amanhã você vai ver ela no YouTube, tá bom? Então o convite é isso, gente, saber dançar com a vida, né? Esse movimento, né? Que a vida tá sempre em movimento. Então as estações, saber dançar com as estações, saber dançar com tudo que vai se apresentando. Porque saber dançar com a vida é respeitar a vida, é respeitar a própria saúde.
tá cada vez mais perto da harmonia, né? E essa harmonia é o quê, gente? O que é viver em harmonia? É viver feliz, é viver em paz. Quem é que não quer isso? Viver com saúde, né? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Um beijo gigante para vocês. E daqui a 2 dias a gente se vê de novo.